Bom, meus irmãos, mais uma vez, graça, paz e misericórdias da parte do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança de vida eterna para nós, os gentios não judeus. Bom, nós estamos sob um novo pacto, a graça de Deus. Este pacto que se consolidou como sendo pacto, a graça, depois da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados e da sua ressurreição pelo poder de Deus dentre os mortos para nossa justificação. Aliás, este novo pacto, a graça, é um pacto de justificação. Mas não é uma justificação que parte de nós. Ninguém é justificado diante de Deus do pecado porque pratica alguma obra religiosa, porque segue, porque assumiu para si mandamentos, rudimentos de tradições religiosas. Isto é um engano. O fato é que a salvação é pela graça por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Disse o apóstolo dos gentios, Paulo, que não vem de obras para que ninguém se glorie. Isto é um fato inabalável e está selado. É pela graça de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que alguém é salvo e neste que é salvo se confirma a eleição. Esta fé, esta capacidade de crer em Jesus para que em nós se confirme a eleição, quem gera em nós, quem produz em nós é o Espírito Santo. É por ele que nós somos lavados com lavar regenerador e purificador e renovador. É pelo Espírito Santo. Esta graça que nos é derramada, esta misericórdia e esta bondade de Deus graciosa que é derramada em alguém, é porque o Espírito Santo, ele opera em nós. Não é resultado de nenhum esforço nosso. Isso deve ficar bem claro. A salvação procede de Deus, a capacidade para estarmos salvos, ela vem somente de Deus. Agora, depois que em nós se confirma esta salvação, e neste ato miraculoso do Espírito Santo, algumas coisas acontecem espiritualmente falando, e eu posso citar algumas. Neste ato em que alguém é visitado pela graça de Deus e regenerado pelo Espírito Santo, e se confirma neste ser que ele agora é um eleito de Deus, algumas coisas espirituais acontecem. E uma delas é que nós, de forma misteriosa, miraculosa e sobrenatural, somos transportados do império das trevas, o qual nós vivíamos subjugados por forças espirituais da maldade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando conforme o curso do mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, como disse Paulo aos Efésios no capítulo 2 e a nós. Andávamos conforme o Espírito que atua nos filhos da desobediência, mas uma coisa miraculosa aconteceu. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isto acontece espiritualmente falando. Então, no mundo espiritual, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E agora, ajudados pelo Espírito Santo, uma vez que nós crendo que o ministério, a graça, é do Espírito Santo e que ele é o nosso guia em toda a verdade, o nosso ajudador, e nós nos rendemos a ele todos os dias numa rendição disciplinada, uma rendição pela oração, e não vai demorar muito, quando nós nos rendemos ao senhorio do Espírito Santo, ele vai nos dar dons espirituais, dons úteis, como o dom de línguas para edificação, como o dom de discernimento de espírito, como
a variedade de línguas, o discernir essas línguas, o dom de sabedoria, da ciência, do conhecimento, o dom para operarmos milagres, dons de curar, dons da fé. Enfim, são vários dons do Espírito Santo que Ele pode nos dar para o que é útil enquanto estivermos nesta jornada terrena, tanto para a nossa edificação pessoal, quanto para a nossa edificação coletiva, quando ajuntados como igreja do Senhor Jesus Cristo estivermos em qualquer lugar, para adorarmos a Ele juntos e crescermos na sua graça e no seu conhecimento, nos fortalecermos do Senhor e da força do seu poder. Então, o Espírito Santo, ele é o agente deste processo de transformação de glória em nós, à medida que nós, crendo, repito, no ministério dele, nos rendemos a ele todos os dias. Queridos, eu quero focar nisto que eu vou ler com vocês. Não é pelo fato de nós agora estarmos salvos pela graça e em nós ter se confirmado a eleição, que tudo acabou, que não há mais reação nossa, não há mais nada a fazer, até porque esta é uma das mensagens equivocadas de não todos, mas a grande maioria que falam em nome de graça. Eles colocam que a salvação parece ser uma coisa passiva e que já está totalmente definida e que não se há mais nada a fazer por parte dos salvos. Bom, concernente à salvação, eu repito, não há nada que possamos fazer. A salvação é pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Isto está selado, é inabalável. Mas depois de salvos, Paulo orientando os filipenses e a nós, Paulo disse a eles que eles deveriam viver em obediência a Deus, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Então, parte de nós esta cooperação, parte de nós agora esta colaboração com o Espírito Santo. Nós precisamos reagir e, como eleitos de Deus, agirmos como eleito de Deus nessa jornada terrena. Aliás, a palavra Paracletos, se referindo ao Espírito Santo, no seu sentido e algumas de suas definições, traz esse significado que vou dizer agora. Paracletos é aquele que segura na outra ponta. Então, cabe a mim, como eleito de Deus, como salvo de Deus, sabendo que o querer e o efetuar de ser salvo agora não partiu de mim, partiu de Deus, mas cabe agora, como salvo, desenvolver esta salvação guiado pelo Espírito Santo. É o que Paulo disse aos Gálatas e a nós no capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, devemos viver de igual forma, sob a liderança do Espírito. Então, não é pelo fato de nós sermos salvos e estarmos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3, que isso vai acontecer. Se não partir de nós uma vida de fé, uma vida de dedicação, de consagração ao Espírito Santo, enganados nós estaremos se nós tivermos esse tipo de pensar e de proceder. Nós precisamos olhar para a vida do apóstolo dos gentios, meus irmãos, Paulo, já que nós professamos, nós salvos pela graça, de que Paulo é o apóstolo dos gentios, e nos ensinos de Paulo nós estamos construindo nossas vidas espirituais no Cristo ressuscitado. Paulo não foi um homem passivo. Paulo foi um homem de oração. Paulo foi um homem de entrega. Paulo foi um homem de esforço da fé. Paulo não foi um homem inerte. Paulo foi um homem do Espírito. Aliás, repito também nesta gravação, neste vídeo, que Paulo, entre todos na Bíblia, foi o que mais deu ênfase à pessoa e ao ministério do Espírito Santo. As cartas de Paulo, eu mesmo pesquisei, há mais de 100 referências, há mais de 100 menções que Paulo faz ao Espírito Santo. Paulo
foi um homem que entendeu o depender do Espírito Santo como um salvo pela graça e como alguém que recebera do Senhor a graça e o apostolado para anunciar entre nós, os gentios, a palavra da graça. Não vamos muito longe. Paulo estava numa reunião de oração em Atos 13, quando alguém pelo Espírito Santo disse que o Senhor estava separando ele e Barnabé para a obra que ele tinha com eles. E depois de continuarem aquele período de oração, Lucas narra que eles foram enviados, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo. Paulo, do início ao fim, foi um salvo pela graça, dependente do Espírito Santo, como nós devemos depender do Espírito Santo. Então, eu estou ouvindo muitas mensagens de declarações positivas em nome de graça. Meus irmãos, todas as promessas que foram feitas em Cristo para nós, os eleitos, é um fato. É direito nosso. Legalmente nos pertence. Mas só vai desfrutar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e começar a profetizar e a falar que nenhuma condenação há para você que está em Cristo se você continua andando na carne. Você vai andar ainda debaixo de condenação mesmo como salvo pela graça de Deus. Não adianta dizer que nós desfrutaremos de paz, segurança e tranquilidade nessa jornada terrena se você ainda continua sendo guiado pela tua natureza terrena e satisfazendo os desejos da carne. Meus irmãos, não rola. Você não vai ter a cooperação do Espírito Santo. Nem eu aqui anunciando esta meia-verdade e nem você dizendo amém a isto. Não é pelo fato de eu fazer declarações positivas de verdades espirituais da graça ditas por Paulo, o apóstolo dos gentios, que significa que isso vai tomar forma. Na verdade, eu preciso me emendar como salvo pela graça de Deus. Se eu estiver andando na carne, o resultado que eu terei não são as bênçãos de Deus sendo confirmadas em minha vida. O que eu vou ter é o que disse Paulo aos Gálatas e a nós no capítulo 6, verso 8. O plantio na carne, ele produz corrupção e morte. O plantar no Espírito produz vida e paz. Então, se você de fato quer andar desfrutando dos benefícios da graça, você vai ter que se desfazer, se desconstruir destas obras carnais que você ainda pratica, ou por prisão, ou porque desenvolveu durante os anos que estava em trevas e não aprendeu ainda o caminhar com o Espírito Santo para vencer e colocar a carne sob sujeição pelo poder do Espírito Santo, ou porque você, em nome de graça, diz que a graça é uma carta branca para ainda continuar satisfazendo as vontades da carne. Não haverá benefício do Espírito Santo aí, meus irmãos. Até porque o Espírito Santo é inimigo das obras da carne, até porque também as obras da carne facilitam para as forças espirituais da maldade oprimirem a vida de um salvo pela graça. Nossas mentes andarão sob o domínio da estrutura deste mundo que é regido pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Não nos deixemos enganar, meus irmãos. Não haverá benefícios da graça sendo encarnados na vida de um salvo, de um eleito que anda na carne. Eu teria que estar sob um sono profundo para dizer para você agora que você vai ser abençoado, você vai ser enriquecido, você vai ter sua vida permeada em sua casa das bênçãos de Deus em Cristo para nós eleitos, se você estiver andando na carne. Isto é uma maldade que eu estou fazendo com você e é um pecado, é um insulto contra o Espírito Santo. O que precisamos é nos convertermos ao Espírito Santo e entendermos que o nosso caminhar na carne bloqueará este derramar das bênçãos do Espírito Santo em nós e na nossa família. Nós precisamos entender que é um semear no Espírito diário, por uma vida de oração no Espírito, por uma vida de renovação da nossa mente, nas cartas de Paulo, onde nós encontramos a revelação da graça de Cristo para nós, os gentios,
É com esses meios espirituais que nós vamos mortificar essas pulsões carnais, e aí sim, nós, plantando no Espírito, colheremos vida e paz. Eu não teria outra coisa para dizer para vocês. Seria uma maldade minha dizer para vocês que vocês serão cercados de bênçãos andando na carne. Eu quero deixar essa palavra simples com vocês. Eu sei que nem todos vão dizer amém, mas eu acredito que alguns poucos vão entender a minha fala e vão se render ao Espírito Santo, porque entenderam que como predestinados, chamados fomos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Graça e paz a todos. Eu espero que o Espírito Santo abra os olhos do teu entendimento e você receba espírito de sabedoria e de revelação. E se há em você ainda algum desejo de andar nas obras da carne, esta palavra ela te constranja e faça você entender que um salvo pela graça de Deus só vai desfrutar dos benefícios da graça se viver pelo Espírito. Graça e paz a todos.